Nosso objetivo de hoje é fazer o cliente acessar o servidor de timestamp sem conhecer o endereço dele, através de um diretório, portanto. Oi pessoal, antes da gente começar, relembrar alguns comandos. Antes de tudo, a gente vai precisar de 2 arquivos servidores. Então, a primeira sugestão é fazer uma cópia do arquivo servidor. Estou supondo que ele chama serve.c, eu vou copiar também para diretório.c. Daí a gente vai ficar com um programa cliente, um programa servidor e um programa diretório. Para listar todos os arquivos, ls-l. Coloquei aqui, lembro sempre que todos os comandos estão em minúscula, mas para ficar mais legível, nessa folha eu escrevi em maiúscula. Um outro comando importante é para a gente listar todos os processos, ps ou ps-aux. Listando todos os processos, por exemplo, os processos servidor e o diretório, que vão estar em loop infinito. A gente vê a coluna do PID, que na nossa instalação era a segunda coluna, e dá aqui o -9 e o PID. Para mudar de diretório cd espaço ponto para o diretório pai, para o diretório anterior, e cd o nome de diretório para um diretório filho. Para compilar, cc ou gcc, o nome do programa, -o, o nome do executável. E para a gente descobrir as configurações, por exemplo, o IP da máquina, ifconfig. Ok? Vamos lá a aula então. Então o cliente não conhece o endereço de nenhum servidor, ele só conhece o endereço do diretório. Ele vai mandar a requisição para o diretório vai descobrir qual é o servidor indicado para aquele cliente, vai mandar a requisição para o servidor, com o endereço do cliente encapsulado na mensagem. O servidor, que é um servidor de timestamp, vai gerar o timestamp, vai fazer conte ++ e vai retornar o endereço, o timestamp direto para o cliente. Esse é o nosso objetivo de hoje. Para fazer isso, algumas observações antes. Bom, aqui eu coloquei os principais comandos que a gente vem usando. Eu coloquei em maiúsculas, mas a gente sabe que é em minúsculas. Deixei em maiúsculos aqui nesse papel para ficar mais legível para vocês. A ideia é que a gente vai ter 3 programas agora. Então vai ser, além do cliente e do servidor, a gente vai ter o diretório. O diretório vai ser parecido com o servidor. Então uma sugestão é fazer uma cópia do servidor para o diretório. E daí ele vai copiar esse arquivo, que eu estou supondo que chama serve.c, para o arquivo diretório.c. Ok? E daí a gente vai ter o arquivo cliente, o arquivo servidor e o arquivo diretório.c. Lembrando alguns comandos que a gente usa bastante, ls-l para a gente ver a lista de arquivos dentro da pasta, ps para a gente ver a lista de processos, ou ps-aux para ver todos os processos. Vendo todos os processos, quando a gente quiser matar algum processo, por exemplo, o nosso processo servidor vai estar em loop infinito. A gente vê o PID, o identificador do processo, e dá kill nele, kill -9 com o PID. Para a gente trocar de diretório, cd ponto para ir para o diretório pai, e para ir para algum diretório filho, cd o nome do diretório. Um outro comando é o de compilar. Um exemplo é cc ou gcc, o nome do programa fonte, por exemplo, servidor.c, -o, e o nome do executável, servidor, por exemplo. Um outro comando que a gente também usou, se vocês quiserem, para descobrir o IP de vocês e às vezes mandar com algum colega que esteja online, é ifconfig. E daí você pode ver o seu IP, o IP de um colega seu, e ficar mandando mensagens, fazer depois um chat, por exemplo, descobrindo o seu IP e o IP do seu colega. Na verdade, só um precisa saber o IP do outro, porque o outro, o que receber a mensagem, consegue descobrir no receive from, como a gente sabe. Bom, esse é o nosso objetivo então de hoje. A gente vai ver que alterações a gente vai fazer no servidor.
no servidor e no diretório, que por enquanto são o mesmo arquivo. A gente acabou de dar copy nele, como vocês viram. Para o cliente, esse processo todo de encapsular endereços e do diretório repassar a requisição para o servidor é transparente. Portanto, o cliente não vai ter alteração nenhuma. Ele vai mandar a requisição para o diretório e vai receber a resposta. Para ele, se eu fosse um usuário leigo, quem me respondeu foi o diretório, porque eu entrei em contato com ele, recebi a resposta, recebi o timestamp e ok. Para o cliente, tudo isso fica transparente. Então vamos dar uma olhada nas alterações que a gente vai fazer. Então a gente partindo daqui do nosso esquema, o cliente manda uma requisição, recebe a resposta, imprime o timestamp. Ok. O diretório e o servidor, vamos ver que alterações a gente teria que fazer. O diretório, por enquanto, é um servidor, cujo código está aqui, ó. Então, o servidor, ele não é um servidor de timestamp, tá? Então, não vou precisar do contador, do timestamp. Ele vai abrir o socket, vai dar bind do mesmo jeitinho, vai receber requisição de todo mundo, vai ficar num loop infinito, que ele vai receber requisições de vários clientes. O close está fora do loop, ele vai receber uma requisição e vai enviar a requisição para o servidor, ok? Então a estrutura é parecida. No caso do servidor, vai ser basicamente isso. Vamos ver os detalhes agora. Quando a gente tinha o nosso primeiro esquema, que era esse esquema aqui, ó, onde só tinha um cliente e um servidor, a gente se lembra que a gente dispara primeiro o servidor abre o socket, abre uma porta de comunicação e imprime a porta de comunicação aqui. Eu vou supor que essa porta do servidor seja P1, ok? Anotei aqui. Então, quando o cliente for chamar o servidor, ele vai chamar servidor, localhost, ou o número do IP, e o número da porta. Parênteses, a gente poderia deixar a porta fixa, a gente já sabe disso, vocês podem experimentar depois que der certo, substituindo o campo porta, name.simport, pela porta que vocês querem. Por exemplo, porta 5000, 8000 e assim por diante. Sempre lembrando de escolher uma porta alta, que as portas baixas a gente sabe de redes, que várias delas já são reservadas para protocolos que a gente usa. Bom, então a gente se lembrou. Dispara o primeiro servidor, no nosso código o servidor vai imprimir a porta aberta, o cliente tem 2 argumentos para mandar, então eu vou chamar cliente, localhost e o número da porta, ok? Agora, como a gente tem 3 processos, a gente vai de novo disparar primeiro o processo servidor. O processo servidor vai abrir um socket, o DPIP vai imprimir uma porta. Eu vou de novo chamar essa porta de P1, ok? De P1. O diretório, como é o mesmo processo, ele vai ser disparado depois. Ele vai receber ele vai abrir um socket também e vai abrir uma outra porta de comunicação, que eu vou chamar de P2, e vai imprimir essa porta. Quando eu for disparar o cliente, eu tenho que fazer o cliente mandar a mensagem para o diretório. Então o cliente vai ser chamado cliente localhost, se eu estiver fazendo na mesma porta, P2. Bom, a gente já pode imaginar que a gente tem a primeira dificuldade que a gente vai tratar nesse algoritmo é que o diretório também tem que saber a porta do servidor, ok? Então vamos tratar quais seriam as alterações. Bom, no diretório, o diretório vai abrir o socket, como a gente sabe ele não vai ser o servidor de timestamp, ele não precisa do contador. Ele vai receber uma mensagem, essa mensagem é do cliente. Então esse primeiro campo name, essa primeira struct name,
vem com os endereços do cliente. Em particular, o IP no campo endereço, name.sim.addr, e o campo porta, name.sim.port. Então, o endereço do cliente está nessa struct aqui. Essa struct do send-to, o diretório vai mandar para o servidor. Então, eu vou precisar de uma outra struct. Não pode ser a mesma struct mais. Nessa segunda struct, eu vou chamar de server. Eu vou precisar colocar os dados do servidor, o IP e a porta do servidor. E essa struct aqui tem que ficar fixa, porque eu sempre vou mandar para o servidor de timestamp. Bom, portanto, antes de entrar no while, eu tenho que preparar essa struct. Eu tenho que colocar server ponto na família, sim family, família internet, AFNet. No campo IP, eu vou dar o mesmo get host by name que a gente já fez lá no cliente, colocar, dar o backup, enfim, aquele mesmo código, colocar no campo server.sim.addr. E no campo porta, server.sim.port, eu tenho que colocar a porta do servidor. Como eu faço isso? Duas possibilidades. Ou eu posso disparar primeiro o servidor, depois colocar na mão no código essa porta P1 e compilar o diretório e daí executar, ou eu posso colocar como um terceiro argumento. Então, quando o diretório for ser executado, eu também vou precisar colocar nesse programa diretório o argc e o argv, para eu poder colocar a porta do servidor, ok? Vou fazer a mesma coisa que estava lá no cliente, colocar argc e argv. Argc é um inteiro, argv é um vetor de chars, um vetor de strings, do mesmo jeito. Vou colocar, pode ser dois argumentos, localhost e a porta, e vou entrar com a porta do servidor. Então, o cliente vai entrar com a porta do diretório, depois, agora, o diretório vai entrar com a porta do servidor. A ordem de execução ficou: primeiro eu vou executar o servidor, que vai imprimir a porta dele. Depois eu vou executar o diretório, que eu vou dar diretório, localhost, P1. E depois eu vou executar o cliente, que vai ser cliente, localhost, P2. A gente lembra, então, que no programa diretório, a gente vai aqui colocar o argc e o argv, vai dar o get host by name e vai preencher o campo server igual a gente preencheu o campo name no cliente. Família, IP e porta, ok? E depois vai entrar nesse while aqui. Essa struct com os dados do servidor não vai ser alterada. Eu não vou poder dar receive from, porque senão o receive from alteraria os dados da struct. Perfeito? Então, passo a ter duas structs. A outra alteração é a seguinte: quando o servidor receber essa mensagem, ele vai precisar retornar para o cliente. Então, como é que ele vai descobrir o endereço do cliente? Para isso que a gente está usando uma struct agora. Lembra que na struct, além do campo inteiro, que eu chamei de tipo, ou vocês podem chamar de resposta, tinha um campo IP e um campo porta. Os dados do cliente têm que ficar na mensagem. Então, na mensagem, msg.ip, eu vou colocar o que veio aqui, os dados do cliente, que é o name.sim.addr. Então, name.sim.addr eu vou colocar no mensagem.ip. E o que veio aqui no campo porta, que é a porta do cliente, eu vou colocar aqui no mensagem.porta. Ou seja, eu vou passar o endereço do cliente dentro da mensagem. Em outras palavras, eu vou encapsular o endereço do cliente na mensagem que eu vou mandar para o servidor. Ok? Então, essas são as alterações do diretório.
Então, vamos ver aqui no esquema. O diretório, então, pegou os dados do servidor, colocou na variável server. Quando ele receber a requisição já dentro do loop, ele vai pegar os dados do cliente, que estão na variável name, e vai salvar dentro da mensagem. Vai salvar o IP e a porta do cliente dentro da mensagem. Vai mandar a mensagem para o servidor. Então vamos falar agora do servidor. O servidor começou com essa cara aqui, ok? Como ele é de fato o servidor de timestamp, ele vai continuar com o nosso contador, que é o timestamp, vai abrir o socket, vai ficar no loop, vai receber mensagens, aí ele vai receber uma mensagem, ele vai receber a mensagem do diretório. Então nessa variável name estão as informações, estão o endereço do diretório. Ele não vai poder mandar direto para name, senão ele retornaria para o diretório. Ele tem que mandar direto para o cliente. Mas como é que ele pode fazer isso? O endereço do cliente está encapsulado na mensagem. Aqui no send-to, nessa variável, que eu posso usar até a mesma variável name, eu preciso colocar o endereço do cliente para eu dar send-to da resposta do timestamp para o cliente. Como é que eu faço isso? Onde é que está o endereço do cliente? O endereço do cliente está encapsulado na mensagem que eu acabei de receber. A gente se lembra que o diretório colocou na variável MSG o IP e a porta do cliente. Então aqui eu vou recuperar esse endereço. Então na variável name no campo endereço, name.sim.addr, eu vou colocar msg.ip. E no campo porta, name.simport, eu vou colocar msg.porta. Ok? Daí a resposta vai direto para o cliente. Tá? Esse é o experimento de hoje. Bom, o bônus dessa aula, já que eu não vou estar no laboratório com vocês, é a gente tentar encaminhar as principais dúvidas e os principais erros que costumam acontecer. Bom, como a gente tem 3 processos e a gente vai fazer uma triangulação entre eles, costuma acontecer bastante erros. Como é que a gente vai se cercar disso? Antes de cada send-to, vocês dão um jeito de saber que esse send-to vai ser executado. Então você coloca printf, vai ser executado o send-to do cliente. Antes do receive from, mesma coisa, coloca um print lá. Printf, vou entrar no receive from, para saber, por exemplo, se a mensagem não foi recebida, se ela foi enviada e não foi recebida. Quando você receber uma mensagem, você já dá um print para saber que a mensagem foi recebida. Além disso, antes de mandar a mensagem, se isso não resolver, você coloca, vai ser enviada para tal porta, ok? Daí você coloca, vou supor que a variável chama name, printf name.simport para você saber para qual porta você está enviando. Legal? Isso você vai fazer para todos os processos. Em particular, para o diretório, tá? Porque você quer saber de quem você recebeu e para quem você está mandando, para ver se você está mandando para o cara certo. Segundo erro a segunda coisa que é muito importante é que no diretório a gente tem que sempre preservar o endereço do servidor. Então você necessariamente vai usar 2 variáveis aqui, tá? Porque senão no loop, você fora do loop colocou o endereço do servidor na variável server, você não vai mudar, tá? Então no receive from você tem que ter necessariamente outra variável. A última dúvida que pode acontecer e pode não acontecer é que às vezes quando você dá o print no número da porta, pode acontecer uma diferença de número de porta. Às vezes a gente chegou a falar de alguns comandos de conversão, que são essas conversões aqui, ó. A gente até usa uma delas, que é network to host long, network to host short, host to network short e host to network long. Os long são para IP, a gente não vai ter problema.
Então talvez a gente tenha que usar network to host short e host to network short, que são os números das portas, que são inteiros curtos. Bom, como é que a gente vai trabalhar com isso? No ambiente interno, dentro do computador, dentro do host, eu posso ter uma representação para os números, tá? Em particular para os números das portas. Quando esses números são transmitidos pela rede, eu posso ter que fazer uma conversão. Esses números podem ser representados de outra forma. Então eu posso ter que fazer uma conversão. Como que eu faço isso? Quando eu recebo um número da porta, se não der certo, se os números estiverem estranhos, se tiver alguma conversão estranha, né, não estiver fazendo a triangulação, vocês vão tentar o seguinte. Quando eu recebo um número de fora, quando eu recebo um número via rede e vou imprimir, eu vou fazer uma conversão, o número veio da rede, network to host short, e daí eu vou imprimir. Então, printf, porcentagem de, network to host short, name.simport, ok? E quando eu vou digitar algum número, por exemplo, no argv, eu posso ter que converter para o valor de rede na hora de colocar no campo simport. Por exemplo, eu leio lá, o argv2 é 1000. Eu posso ter que fazer host to network short 1000. E daí atribuir para o name.simport. Legal? São esses detalhes que pode ser que vocês precisem. E daí vamos ver como a gente vai sair. A gente está num experimento difícil, abstrato, e vamos tentar batalhar. Se a gente não conseguir, daí a gente vai tentar resolver as dúvidas. E eu sei que vocês têm fóruns entre vocês, e daí vocês podem ver quem conseguiu, quais são os detalhes que estão pegando. Os principais são esses aqui. Tá legal? Até a próxima, então.